De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, meus queridos amigos, ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós nos reunimos aqui todos os domingos às 11 horas da manhã para conversarmos um pouco sobre temas que são relacionados à nossa saúde diante de uma ótica espírita. Atualmente nós estamos analisando a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais que Kardec nos apresenta, trazendo aí uma conexão entre esses conhecimentos trazidos ali no Livro dos Espíritos com aspectos da nossa saúde, principalmente ligados à nossa saúde mental. Nesse atual momento, estamos estudando aqui, conversando um pouco sobre a lei da reprodução, é um desses capítulos, é uma das leis morais, e hoje especificamente para conversarmos um pouco sobre o casamento. Kardec aborda esse aspecto sobre o casamento. Então, a gente vai refletir alguns pontos aqui que deixo para vocês, né, essa reflexão. Então, o primeiro ponto é a pergunta que Kardec traz aqui no Livro dos Espíritos, está lá na questão 695. Kardec faz o seguinte questionamento. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Para que a gente prossiga na resposta, é importante que a gente entenda bem a pergunta. Então, Kardec está se referindo a casamento, mas ele não se refere a um casamento formal dentro das convenções humanas. Ele está chamando de casamento a união permanente de dois seres. Então, isso é um ponto muito importante, porque ele não está falando apenas de uma relação social. Ele está falando de uma relação afetiva. Isso é importante a gente destacar, por quê? Porque nós sabemos, e no passado isso era uma condição muito comum na nossa sociedade, hoje isso é menos comum, mas ainda existe, que são as uniões, ou seja, um casamento que acontece entre duas pessoas, mas não porque há um sentimento entre elas, mas sim porque há outros interesses econômicos, interesses familiares, que aquelas duas pessoas se unam num casamento. Então, às vezes é muito mais um negócio do que uma relação afetiva. Aqui Kardec, ele não está se atendo a essas relações que não são afetivas. Então, ele destaca, né, que essa união entre almas, entre dois seres, é o que é o foco, é o que nos interessa dentro desse aspecto. Esse é o primeiro ponto. Então, em relação a esta união, ou seja, quando há dois seres que se unem permanentemente, se isso seria contrário à lei divina. E a resposta que os Espíritos trazem é um progresso na marcha da humanidade. Na questão seguinte, que complementa a primeira, ele faz a seguinte pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? A resposta dos Espíritos seria uma regressão à vida dos animais. Vamos refletir sobre essas duas questões, que elas são fundamentais para a gente compreender essa relação. Então, o primeiro que Kardec estabelece aqui para nós é que esta união entre dois seres, ela é um ponto fundamental no nosso processo de desenvolvimento. Vejam que se nós abolirmos o casamento, ou seja, não houver mais esta união permanente de dois seres, o que vai acontecer? A gente regride, né, para o estado em que os animais se encontram, embora hoje a gente saiba que existem algumas espécies animais que adotam esta medida. Mas nós, seres humanos, habitualmente temos esse propósito, né, de nos casarmos e a pessoa manter aquela relação, né, o máximo que puder. E
muitas vezes, né, se questiona, mas essa estrutura do casamento ela é uma estrutura importante? Sim. Por que ela representa um progresso? Porque, na verdade, é desta união, é deste casamento que você pode originar uma família. Como que nós constituímos uma família? É a partir de um casamento. Claro que nós podemos até ter famílias sem ter um casamento. Isso é possível. Mas, no modo geral, como é que os espíritos reencarnam no planeta? É através de dois seres. Você vai ter um indivíduo lá, sexo masculino, o outro feminino. Eles vão se unir e, através da comunhão sexual desses indivíduos, é que você vai poder gerar novos seres. Se isso não acontecer, a espécie humana ela vai ser eliminada do planeta. Por quê? Porque nós não temos outra forma de encarnar, de reencarnar aqui que não seja através da reprodução. Por isso que isso está inserido aqui dentro desse capítulo, Lei da Reprodução. Então esse é um ponto importante. Então a gente precisa dessa estrutura para isso. E é claro que ao gerar um indivíduo, nós temos como pai, como mãe, uma responsabilidade muito grande sobre aqueles espíritos que nós estaremos recebendo ali. E essa estrutura familiar que se forma, ela vai ser uma estrutura fundamental para quê? Para o crescimento espiritual dessas pessoas. Então ninguém está numa família ali por um acaso, né? Ninguém chega àquela família por um acaso. Mesmo nas famílias que não são ligadas biologicamente, então, por exemplo, você tem um casal que opta, por exemplo, por adotar uma criança. Aquela criança que chega, ela chega por um acaso? Não chega por um acaso, mesmo não tendo um vínculo biológico, mas certamente um vínculo espiritual vai existir. Ela não é ao acaso que é aquela pessoa que chega naquela família. Existem vínculos anteriores, as pessoas podem chegar para nós, na nossa vida, dos caminhos mais diversos. Mas o que é importante que a gente compreenda é que todos que pertencem àquela família, todos que compõem aquela família, são pessoas que estão espiritualmente ligadas. É muito difícil que a gente componha na nossa família com espíritos dos quais a gente nunca se relacionou. É a primeira vez que está se relacionando. De modo geral, não é isso que acontece. De modo geral, nós já temos vínculos prévios com esses espíritos. E esses vínculos podem ter sido dos mais diversos possíveis, dos mais variados possíveis. Podem ser vínculos de amizade, vínculos conjugais, pode ter sido vínculos parentais, né, entre pais e filhos, dos mais diversos. Eles já podem ter e mais de uma existência, pode ter acontecido isso. Então a gente reencarna junto para quê? Para a gente se ajustar. Mas muitas pessoas podem questionar assim, puxa vida, mas se a gente vem tão junto assim, por que tem tanta briga, tanta confusão em família? Porque são inimigos do passado? Essa é uma possibilidade. Pode ter inimigos do passado reencarnados na mesma família? Sim, a gente tem vários exemplos, inclusive na literatura espírita, de espíritos que no passado eram inimigos, agora reencarnam como irmãos, como pais e filhos, tal. A gente tem uma série de exemplos em relação a isso, porque este reencontro é necessário para um reajuste, para uma reedição daquela relação e para que possa se, vamos dizer assim, eliminar por completo a mágoa, a culpa, qualquer sentimento de ordem negativa que possa persistir entre essas pessoas. Então, com certeza a gente recebe esses espíritos, mas recebemos muitos espíritos que são simpáticos a nós, que são espíritos que não temos com eles nenhum sentimento de ódio, nenhum mal que tenham causado, mas que mesmo com esses, ainda assim, a gente pode ter uma série de conflitos. Por quê? Porque a vida em família é uma vida muito íntima, a gente acessa muito a intimidade do próximo e isso faz com que a gente também identifique mais falhas, conviva mais, com as falhas do próximo, e isso pode despertar, pela nossa imaturidade espiritual, ainda muitos conflitos.
Então, os conflitos existem porque ainda nós não sabemos, não aprendemos ainda a lidar com essas situações, com essas dificuldades que surgem no caminho e na vida em família. Isso vai aparecer por quê? Porque nós não somos todos iguais e porque muitas vezes o outro vai se comportar de uma maneira que não nos agrada, né? De uma maneira que destoa da nossa expectativa. Então isso é algo que a gente tem que trabalhar, tem muito mais a ver com a nossa maturidade espiritual, ainda imaturos, ainda como espíritos que estamos em evolução, que estamos aprendendo e que, obviamente, demanda de nós, né, o exercício da nossa tolerância, da paciência, da mansuetude, para que a gente possa ter um ambiente de convívio saudável e adequado. Então esse é um ponto bastante importante que a gente precisa considerar. Então a família, ela é uma estrutura essencial para que a gente reencarne e para que a gente se desenvolva. Essas relações, então, quando a gente pega, por exemplo, espíritos que no passado foram espíritos, vamos dizer assim, divergentes, né, ou que um possa ter prejudicado o outro, muitas vezes vão reencarnar ali para esse reajuste. Então a família dá essa oportunidade. E como eu falei, não necessariamente por um vínculo biológico, mas afetivo. Se a pessoa chegar, por exemplo, na forma de uma adoção, essas vinculações elas vão estar ali presentes. A gente tem que sempre lembrar disso. Então essas pessoas não chegam às nossas vidas por um acaso, né? Aquele discurso que muitas vezes as pessoas têm, né? Eu não escolhi nascer nessa família. Sim, escolhemos. A gente escolhe nascer, né, no local que nascemos, a gente escolhe a família que a gente vai ter. Tudo isso antes de reencarnar faz parte do nosso planejamento reencarnatório diante das necessidades que cada um de nós traz consigo. Então é muito importante que a gente considere isso. Por isso que o casamento, a união permanente de dois seres, ela vai ter um papel fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento das pessoas. Por isso que é uma estrutura que a gente deve preservar, que a gente deve cuidar dela. Muitas pessoas, obviamente, vão experimentar isso, a grande maioria, né? Se a gente pegar no mundo, né, a maioria das pessoas que vivem no mundo vão viver em algum momento das suas vidas uma união afetiva, né? Seja ela formal, seja ela informal, mas uma união afetiva vai ser vivida ali. E aquilo tem sempre o potencial de gerar a família e toda essa estrutura que é necessária à nossa condição. Mas é importante que a gente entenda também que não é necessário, né, assim, uma pessoa então ela só pode ser feliz na sua vida, ela só pode alcançar a sua plenitude, o seu estado de felicidade se ela constituir um casamento, se ela se unir afetivamente a outra pessoa. Isso não é uma verdade, ou seja, essa não é a única forma de nós nos realizarmos ou nos sentirmos felizes. Há pessoas que vão vão focar as suas energias, os seus recursos para outros aspectos da existência e não vão se dedicar a constituir uma família, por exemplo. Até porque nós sabemos que a partir do momento, né, que a gente se liga afetivamente a uma pessoa, a gente tem filhos, nós temos, e aí é uma responsabilidade nossa, de quê? De dedicar tempo, atenção a essas pessoas, porque é uma responsabilidade que nós assumimos, é um compromisso que nós assumimos. Então, a gente vai precisar distribuir tempo para essas pessoas. Há indivíduos cujo trabalho, cuja tarefa ao qual reencarnam exige tanta ocupação dessa pessoa que não cabe ela constituir uma família. O exemplo que a gente sempre cita disso é Chico Xavier, né? O Chico teve um determinado momento da vida que ele, né, teve essa conversa inclusive com Emmanuel, né, que ele desejaria, né, puxa, as pessoas se casam, têm filhos, né, por que ele, Chico, não? O Emmanuel fala, olha, Chico, você tem uma tarefa, né, enorme com a humanidade, né, com as pessoas. Se você se casar, se você tiver filhos, né, o seu tempo, né, a sua energia, os seus recursos
eles vão ter que ser compartilhados, e aí a sua tarefa pode ficar prejudicada. Então há espíritos que reencarnam, como o exemplo do Chico, com tarefas muito intensas, né, em prol do próximo. Então, tem vários exemplos desses, né? Eu estou te dar o exemplo do Chico, mas muitos exemplos que a gente tem, exemplos inclusive de pessoas que nem são conhecidas, que nem são, né, às vezes são ali, vivem numa localidade pequena, mas que têm tarefas sociais, comunitárias muito grandes, e essas pessoas acabam destinando a sua vida. A gente tem, por exemplo, pessoas que reencarnam com tarefas, por exemplo, na ciência, reencarnam com tarefas na educação, né, com tarefas nas artes, que são pessoas que, vamos dizer assim, trazem crescimento para a humanidade e que elas vão ficar focadas naquilo. Então elas não vão compor uma família tal, clássica, porque o recurso dela está voltado para aquela função. Então a gente tem que compreender que isso também existe, que essas pessoas vão atingir a sua felicidade, a sua plenitude, até porque a existência não é apenas essa, né? Então essa é uma das experiências que a pessoa vai trazer, e a gente precisa compreender isso, então de que não é exclusivamente o casamento que vai trazer alegria ou vai trazer felicidade para uma pessoa. A pessoa pode ser feliz e de outras maneiras. Mas um parênteses, antes que a gente encerre a nossa conversa aqui, que é algo importante, que a gente vai poder conversar um pouco melhor no nosso próximo programa, é que, por outro lado, né, a gente vai identificar também que as pessoas que sofrem de solidão, elas também trazem consigo uma série de problemas, uma série de dificuldades em relação à sua saúde e que podem comprometê-las de uma maneira significativa. Então, é importante que a gente saiba fazer essa distinção. Aquela pessoa, ela está só, vamos dizer assim, ela não tem uma união afetiva permanente, mas ela destina os seus recursos, né, a sua energia, a sua disposição, a sua atenção para outras funções, outras atividades. Ela destina, ela se sente realizada, ela se sente plena, perfeito, tá tudo certo. Não, essa pessoa não tem uma relação afetiva, mas ela sofre com aquilo é causa de dificuldades, de sofrimentos, né? Então aí a gente está diante realmente de uma pessoa que tem um problema que a gente precisa abordar. Então, é importante que a gente compreenda que existem esses dois lados, né? E que, na verdade, não há um caminho, uma fórmula absoluta ao longo da nossa vida. Cada um de nós que reencarna aqui, reencarna com uma tarefa específica, né? Dentro das nossas necessidades reencarnatórias, dentro dos compromissos, dentro das pessoas das quais a gente precisa conviver, dentro daquilo que nós temos que resgatar do nosso passado, dos delitos que a gente pode ter cometido no passado. Isso tudo vai definir qual será o nosso caminho aqui. Então, há, por exemplo, pessoas que reencarnam, nós já até contamos casos aqui, trazidos por André Luiz, por exemplo, sem a tarefa do casamento, quer dizer, que não estava no script deles se casar, né, e não estava no script ter filhos, mas acabam se casando e tendo filhos, seguindo às vezes por um caminho completamente tortuoso, ou seja, diferente daquilo que foi programado e fugindo completamente do compromisso que tinham assumido. Então isso acontece? Isso também acontece, né? A doutrina espírita, ela não é uma doutrina punitiva, nem que aponta, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ela traz essas informações para nós, para que a gente tome consciência daquilo que somos, consciência do que estamos fazendo aqui e do que pode acontecer conosco mediante as nossas escolhas, os caminhos que a gente opta por seguir na nossa vida. Então fica aqui para reflexão dessa nossa semana. No próximo programa, nós voltaremos neste ponto, para a gente compreender assim, e as pessoas que não se casam ou que não têm uniões afetivas.
como que a gente vai pensar sobre esse contexto. Que tenhamos todos uma semana de muita luz e de muita paz.